Apresentação. Que bom que você está aqui! É uma alegria muito grande poder estar conversando com você. Este é o nosso primeiro contato e espero que a escuta deste audiolivro seja muito boa para você. Gostaria de me apresentar, pois iremos passar algum tempo juntos e isso irá facilitar muito o nosso diálogo. Quando escrevi este livro, tinha 37 anos, casado e com 2 filhos. Tomei contato com a doutrina espírita logo aos 12 anos de idade. Minha querida mãe frequentava algumas sessões mediúnicas e a existência do mais além me despertou muita curiosidade. Desde cedo, procurava entender a vida além da morte e, em plena adolescência, comecei a estudar o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Muita coisa não entendia naquela época, mas pouco a pouco fui lendo e absorvendo os conceitos básicos do espiritismo. Não sou nenhum doutor em doutrina espírita, porque a cada dia sempre estamos aprendendo e revendo nossos conceitos e aprimorando ideias e valores. Conhecer o espiritismo é uma grande bênção em minha vida. Nele eu pude rever a doce mensagem de Jesus, verificando a sua importância para o homem moderno. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo tem me proporcionado grande alívio ao coração, acalmando as minhas ansiedades e preocupações, verdadeiras doenças do homem da nossa época. Com a doutrina espírita, obtive a certeza da realidade imortal do espírito. Isso foi uma bênção sem limites, pois conhecendo o espiritismo, entendi que a morte não existe, que o espírito continua vivo em outra dimensão, que estamos todos em processo de evolução em vidas sucessivas, que ninguém será condenado ao fogo do inferno. Deus é nosso Pai e amigo, que os espíritos podem influenciar a nossa vida muito mais do que imaginamos. Enfim, que tudo o que nos acontece tem um porquê, uma causa, uma razão de ser. O espiritismo tem enriquecido a minha vida em todos os aspectos, seja no campo profissional, como juiz de direito e professor universitário, seja no campo da vivência familiar e comunitária. Frequentei por alguns anos as atividades de assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo, um grande farol da doutrina espírita na pátria brasileira. Não me esqueço também da acolhida carinhosa que recebi no Centro Espírita Irmã Carolina, em São Paulo, em momento difícil de minha vida pessoal, quando a tarefa do livro espírita, por certo, começou a ser despertada. Também me recordo dos valorosos companheiros da Casa Transitória Fabiano de Cristo, em São Paulo, local onde eu e minha esposa tivemos a felicidade de trabalhar na campanha Alta de Souza. Hoje, participo das atividades do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, na Vila Manchester, e também de outras casas espíritas, onde tenho proferido aulas dos cursos de Espiritismo e Aprendizes do Evangelho. Durante alguns anos, trabalhei na livraria do Centro Espírita, ao qual estou integrado, sendo um dos trabalhos que mais me encantaram. O livro espírita sempre foi um amigo de quem nunca me separei. Talvez por isso, hoje aqui me encontro ofertando a você, querido ouvinte, o mesmo remédio que curou muitas das minhas feridas. Nunca se afaste da literatura espírita. Não deixe de ler e estudar as obras básicas da codificação. Enfim, amigo ouvinte, o espiritismo só me trouxe felicidade e é esta felicidade que quero compartilhar com você nas próximas páginas. Tudo o que falo não é propriedade minha, apenas tentei dar uma roupagem talvez nova para antigas reflexões sobre a felicidade. Agora, eu quero saber de você, de sua vida, de sua história, de suas dúvidas. Então, vamos conversar? É o convite que lhe faço, com muito amor no coração. José Carlos de Luca, pela voz de Milton Filippetti. Capítulo 1. Você é feliz? As pessoas não conhecem a própria felicidade, mas a dos outros não lhes escapa nunca. Pierre Daninos. Todos estão à procura da felicidade.
Ninguém diria em sã consciência que não deseja ser feliz. Ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e adultos, doentes e sãos, religiosos e ateus, enfim, todos querem a tal felicidade. Daí porque todos a procuram nos mais variados lugares e das mais diferentes formas. Mas, se a procura é grande, nem sempre o encontro ocorre. Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Pensam, por exemplo, que serão felizes quando comprarem aquele carro importado, aquela casa na praia, ou quando ganharem grande fortuna na loteria. E, por vezes, chegam até ao intento sonhado, mas, a despeito da riqueza, continuam infelizes, sentem um enorme vazio existencial. A fortuna alcançada só aumentou a carga de sofrimentos daquela pessoa, mas o acréscimo das preocupações que antes não a visitavam. Outros ancoraram o sonho da felicidade na busca da fama, do sucesso, do poder. Imaginam que só o reconhecimento público de seus talentos artísticos ou intelectuais poderá fazê-los felizes. E de igual forma, muitas vezes vem o sucesso, vem a consagração, mas a felicidade não vem junto. Ao contrário, ficaram mais tristes. Apesar de serem publicamente conhecidos, continuam sós. Temem a aproximação das pessoas, vivem a dualidade da fama e da solidão e dizem com frequência que dariam tudo para levar uma vida comum. Certa feita, ouvi de um famoso cantor que seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum. Mas a fama não lhe permitia desfrutar desse simples prazer da vida. Para outros, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Dizem eles: como posso ser feliz carregando vários tormentos? E assim caminham pela vida, aguardando o dia em que seus problemas terminem para aí sim desfrutarem a tal felicidade. Mas existirá alguém na face da Terra que não tenha problemas? Não pensemos que uma pessoa rica esteja isenta de dificuldades. Pode não ter as preocupações com a moeda, mas certamente tem outras aflições que a riqueza não é capaz de superar. O ouro não resolve todos os problemas. Que o digam aqueles afortunados que desejariam saborear as melhores comidas do mundo, mas que por doenças tormentosas sequer podem alimentar-se de um simples prato de arroz e feijão. Então, muitas pessoas estão condicionando a felicidade à ocorrência de um fator externo. Só serão felizes quando forem ricas, quando forem famosas, quando forem amadas, quando arranjarem um bom emprego, quando não tiverem problemas, e a lista prossegue sem fim. E nós? Será que também estamos condicionando a nossa felicidade a algum acontecimento, a algum bem material, a alguma pessoa? Será esse o caminho da felicidade? Certamente não. A felicidade não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito, uma maneira de ver a vida e não um determinado acontecimento. Deus, que nos quer bem e, portanto, deseja a nossa felicidade, não faria com que este sublime sentimento ficasse na dependência de algum evento futuro, incerto e externo. Podemos alcançar a felicidade hoje, agora, a despeito dos problemas que estejamos enfrentando. Basta olhar a vida com outros olhos, mudando as lentes pelas quais enxergamos os fatos. A vida não é um problema, é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento, notadamente nos setores onde mais necessitamos. Por detrás dos problemas existem lições, desafios, tarefas. E grande ventura tomará conta de nós quando vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta. O Sermão da Montanha é a pura prova de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades da vida.
Se o amigo ouvinte ainda não está convencido, basta então olhar para as pessoas felizes e verificar que todas elas passaram por grandes provas e expiações. Lembremos-nos dos primeiros cristãos que seguiam cantando alegres até a arena, onde seriam devorados pelas feras. Lembremos-nos da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na tristeza que possuía. Só encontrou a paz depois que renunciou à vida fácil e se entregou à riqueza do espírito. Não nos esqueçamos de que Paulo de Tarso, que na condição do poderoso Saulo era infeliz, mas voltou a viver após o célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo perdeu o poder temporal, mas encontrou a felicidade pessoal. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa e Irmã Dulce, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade na felicidade que podiam proporcionar aos desvalidos do caminho. Albert Schweitzer, médico, encontrou a felicidade vivendo 52 anos de sua vida entre os povos primitivos da África. Como esquecer a permanente alegria de Chico Xavier? E olha que problemas na vida não lhe faltaram. Pergunte ao médium de Uberaba se ele estaria disposto a passar por todas as provações que a vida lhe marcou. A resposta já é conhecida de todos. Chico já disse mais de 1000 vezes que faria tudo de novo e que pretende, no mundo espiritual, continuar a sua tarefa de médium. Então, amigo, a felicidade não consiste em ter bens materiais, posição social ou poder político. A felicidade não pode ser conquistada fora de nós, embora seja sempre lá que a procuramos. Vicente de Carvalho já considerou que a felicidade existe, mas é difícil de ser alcançada, porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde estamos. E nós já dispomos de tudo para sermos felizes hoje, apesar das dificuldades pelas quais atravessamos. Aliás, são os desafios que nos impulsionam ao progresso. Já pensou o que seria da sua vida sem desafios? Será que você aguentaria passar o resto de sua vida deitado numa rede? Por quanto tempo você conseguiria viver na ociosidade? Nunca vi um espírito superior ficar 1 minuto sem trabalho. Encaremos a vida com os olhos do bem, com a visão do amor e com o concreto desejo de olharmos à nossa volta e verificarmos que o Pai tudo nos legou para que a nossa felicidade se efetive já. Abençoemos o trabalho em que a vida nos situou. Santifiquemos a família terrena do jeito que os familiares são. Enfrentemos com dinamismo e alegria os obstáculos da vida, e assim, amando e servindo, haveremos de encontrar a felicidade que há muito tempo espera por nós. Será que você vai concordar comigo? Capítulo 2. Você está sofrendo? A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. Chico Buarque. Dificilmente alguém diria que não. Se não está sofrendo agora, certamente já experimentou situações desagradáveis no passado. E todos estamos convictos de que novos problemas nos aguardam. André Luiz chegou a asseverar: depois de um problema, aguardar outros. Será que o ouvinte pensa que estou sendo pessimista? Não, não estou. Apenas estou vendo a dinâmica da vida. O sofrimento ainda compõe o quadro das criaturas viventes no planeta Terra. Catalogado pelos mensageiros da codificação como um mundo de expiação e provas, a dor e o sofrimento ainda são nossas companhias. Mas será que estamos sendo punidos pelas divindades celestes? Tantos são os problemas individuais e coletivos que, por vezes, chegamos a pensar que Deus deve estar irado com seus filhos. Acompanha-nos quase sempre uma ideia de punição ou castigo divino, aliada também a uma crença de recompensa pelo nosso bom comportamento.
Tal qual crianças espirituais, ainda acreditamos em prêmios e castigos divinos. Essa ideia pode ter sido útil em eras remotas da civilização. Hoje, porém, já podemos compreender melhor o funcionamento da justiça divina. Na verdade, Deus não recompensa e nem castiga qualquer um dos seus filhos. Ele apenas criou leis perfeitas que governam o universo. E nós suportamos, nada mais, nada menos, as consequências dos nossos próprios atos. Observando as leis do bem universal, haveremos de colher o bem em nossa vida. Ignorando-as, porém, só colheremos dor e sofrimento. A opção será sempre nossa. O Mestre Jesus ensinou: a cada um segundo as suas obras. Então haveremos de colher apenas aquilo que plantarmos. Portanto, o sofrimento que hoje nos visita é mera decorrência de nossas opções pretéritas, quer daquelas praticadas na presente existência, quer daquelas outras praticadas em vidas anteriores. Porém, o mais importante é a certeza de que todo o mal procede de nós mesmos. O Espiritismo, que já matou a morte, também matou a crença na sorte e no azar. Substituiu a falsa ideia da casualidade do nosso destino pela certeza da causalidade, ou seja, tudo o que nos acontece procede de uma causa. O efeito que hoje experimentamos deriva de uma causa que no passado praticamos. É a aplicação da regra de que não há efeito sem causa. E essa causa não está no próximo, no vizinho, no familiar, no inimigo, no governo. Está em nós. Tudo o que nos acontece é de nossa inteira responsabilidade. Isso é o karma, ou seja, as reações condizentes com as nossas ações pretéritas. O karma será positivo ou negativo, de acordo com a natureza positiva ou negativa de nossas ações. Vejamos os exemplos que estão debaixo do nosso nariz. Se eu não fizer a higiene bucal após as refeições, certamente terei problemas dentários em breve. Se abusar de alimentos gordurosos, problemas digestivos me aguardam. Se me entregar ao cigarro, desordens pulmonares e circulatórias serão as consequências. Se me tornar um beberrão, o fígado haverá de reclamar. E aí, não poderemos culpar a cárie, a gordura da carne, o fabricante do tabaco e da bebida alcoólica. Mas se por outro lado vier a semear o bem, haverei também de colher reações positivas. Enfim, somos os responsáveis por nossos atos. Essa conclusão talvez seja uma das mais importantes em nossa vida. O homem sempre buscou responsáveis externos pelos seus problemas. Buscou no acaso a explicação para as suas desditas. Procurou no azar a justificativa para o seu fracasso. Agora, sabendo que tudo o que nos acontece foi desencadeado por nós mesmos, por nossos pensamentos, crenças e atos, haveremos de dar um mergulho interior e verificar quem realmente somos e assumir o comando da nossa vida. Chega de acreditar no destino, na sorte, no azar. Chega de colocar a culpa nos outros pela nossa infelicidade. Que maravilhoso é poder ser o construtor do próprio destino. Agora, o mais importante mesmo é saber que podemos alterar o nosso karma. Sim, podemos criar novas ações positivas que desencadearão novas reações também positivas. Assim, diante do sofrimento que nos visita, não basta lamentar, sofrer sem razão e acreditar que nada possa ser feito. O karma não é imutável. O karma existe para ser transformado. Diante do sofrimento, perguntemos o que ele tem para nos ensinar. O sofrimento vem para dizer que nos desviamos da rota divina da felicidade. E ele mostra qual foi o desvio. Por exemplo, se o problema é doença, muito provavelmente desrespeitamos as leis de conservação do corpo físico. Se o problema é de relacionamento familiar, certamente provocamos desarmonias naquele grupo que hoje reclama de nós o que no passado lhe negamos. Portanto, meu amigo, poderemos concluir que problemas são soluções.
Aliás, como foi dito, a vida não tem problemas, a vida tem desafios. Os problemas surgem quando perdemos a capacidade de gerenciamento dos desafios, principalmente porque fugimos das lições propostas pela vida ou então porque nos achamos incapazes de resolvê-los. A doença pode ser um caminho da cura, a desarmonia pode ser o caminho da união, o mal poderá ser a estrada do bem. Tudo depende de nós, tudo dependerá de como enfrentarmos a vida. Tudo dependerá de você assumir o comando da sua vida. Tudo depende de você. Será que você quer mesmo assumir o comando da sua vida? Por que não experimenta? Capítulo 3. Você é bom motorista? Boas são as leis, melhor o uso delas. Antônio Ferreira. O recente Código Nacional de Trânsito já demonstrou que melhorou a situação do trânsito no país. A imprensa noticiou uma estatística feita pelo Departamento Nacional de Trânsito, indicando que no período de carnaval do ano de 1998, o número de acidentes foi 45% menor em comparação com o de 1997. Revista Veja, abril de 1998. Segundo reportagem da mesma revista, na prática isso significa que nos 5 dias de festejos carnavalescos ocorreram 1.800 acidentes a menos que na média histórica dos anos anteriores. E o resultado é anunciado: 120 vidas poupadas. Se o ritmo persistisse, até o final daquele ano, estimava-se que 4.000 pessoas deixariam de morrer por acidentes de trânsito. Nada obstante, ainda é grande a nossa indisciplina e irresponsabilidade. Tal como crianças, relutamos em observar leis cujos objetivos são a nossa própria segurança, o nosso próprio bem-estar. Por exemplo, o uso do cinto de segurança só foi realmente observado pela maioria da população após a imposição de duras multas para os que continuavam a não usá-lo. Curioso é que antes da entrada em vigor do atual Código de Trânsito, pelo qual o uso do cinto passou a ser obrigatório em todo o território nacional, víamos motoristas que usavam o cinto naquelas cidades em que a lei local assim exigia, deixando de usá-lo nas demais. É como se nas primeiras cidades os acidentes pudessem ocorrer e nas últimas jamais ocorressem. Ora, quem mais se beneficia do uso do cinto de segurança é quem o utiliza. Mas a nossa irresponsabilidade é tão grande que o Estado se vê obrigado a nos punir quando descumprimos regras que somente nos protegem. Mas será que em relação às leis espirituais, o mesmo fenômeno não estaria se repetindo? Será que temos sido bons motoristas nas estradas da vida? Será que temos observado as leis divinas que governam as nossas vidas? E olha que as leis divinas são tão antigas que ninguém pode alegar ignorância. Como alegar desconhecimento das 10 regras de ouro contidas no Decálogo? Moisés recebeu os 10 mandamentos cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Logo, conhecemos o alicerce de toda a legislação divina há mais de 3.000 anos, pelo menos. Quantas encarnações não tivemos somente nesse período? Nada obstante, Cristo ampliou os horizontes do Decálogo e nos ensinou que toda a lei poderia ser resumida no mandamento do amor. Assim, a lei do amor é aquela que governa as nossas vidas. Por essa lei é que devemos nos conduzir. As leis cósmicas funcionam como as regras de trânsito. Indicam os caminhos permitidos e os perigosos. A velocidade máxima permitida com a qual poderemos seguir sem perigo. A forma pela qual devemos conduzir o nosso carro físico, a fim de que possamos chegar ao nosso destino de espíritos perfeitos mais depressa e sem grandes acidentes. Ignorar as leis divinas é andar pelas estradas da vida num carro em alta velocidade, sem freios e com pneus carecas. O amigo já pode prever o que acontecerá. A
colisão será inevitável. Nossa vida física poderá ficar comprometida. As multas haverão de nos ser impostas por meio de sofrimentos, dores, doenças, tudo isso com graves e desastrosas consequências para a nossa caminhada evolutiva. A infelicidade baterá à porta daqueles que persistirem em andar pela vida sem observar os mandamentos divinos. Poderemos até ver cassada a nossa habilitação, regressando ao plano espiritual na condição de pilotos desastrosos e imprudentes, obrigando-nos a penosos estágios em zonas de sofrimento. Porém, se nos conduzirmos como motoristas atentos às leis divinas, enunciadas por Moisés, engrandecidas pelo Cristo e ampliadas pela doutrina espírita, haveremos de atravessar as estradas e os desertos da vida, nunca nos faltando o combustível da fé, os freios da paciência e as luzes da sabedoria. Basta que estejamos atentos ao Código Universal da Evolução, cuja lei maior é o amor rememorado pelo Mestre Jesus. Sejamos, pois, motoristas prudentes e atentos às regras que o Pai nos concedeu para a nossa felicidade. Porém, se preferirmos o famoso jeitinho de burlar as leis, haveremos de experimentar dor e sofrimento. Mas aí, a opção será exclusivamente nossa. Que tal renovar a sua carta de motorista? Capítulo 4. Você tem medo da morte? A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Leon Denis. Talvez essa seja a pergunta mais temida pelas pessoas. Algumas chegam a dizer que nem querem pensar no assunto. Pois é, a morte ainda é uma questão delicada para a grande maioria das pessoas. Afinal de contas, ninguém deseja morrer, razão pela qual muitos nem querem pensar no assunto. É realmente engraçado o nosso mecanismo de defesa. Não pensamos no assunto para que o fato não venha a ocorrer. Outro dia, indagaram um amigo se ele tinha plano de saúde. Prontamente, disse ele que não, pois achava que poderia atrair doenças. Meses depois, esse conhecido faleceu, vítima de moléstia respiratória, apesar de não ter plano de saúde. Interessante é notar que a morte, apesar de recusada por muitos, de temida pela maioria das pessoas, é a única certeza que o ser humano tem. O homem nasce e a única coisa que ele sabe que efetivamente vai ocorrer em sua jornada é a morte. Sobre o mais, ele não tem domínio. Não sabe quanto tempo viverá, não sabe se será rico ou pobre, feliz ou infeliz, mas sabe que vai morrer. Mas, se um materialista disser que tem medo da morte, não será de se espantar. Para quem acredita que a vida começa no berço e termina no túmulo, a morte deve ser mesmo um terror. Representa o fim, o vazio, enfim, o nada. Talvez muitos dos ouvintes já adiantaram o áudio para mudar de assunto. Será que você vai até o fim? Acredito que sim. É que para os espíritas, ao menos em tese, a morte ganha outro significado. Morrer não é o fim. A morte significa apenas uma mudança de plano da vida. A nossa essência é espiritual. Nossos espíritos eternos, temporariamente mergulhados na carne para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Com a morte, abandonamos o corpo físico, mas o espírito continua a sua jornada evolutiva em outros planos da vida. O próprio Mestre Jesus esclareceu: há muitas moradas na casa do meu Pai, dando a entender que a vida continua palpitante em outras dimensões de existência. O mesmo Jesus deu-nos provas de que a vida continua depois da morte ao aparecer aos seus discípulos após a crucificação por inúmeras vezes. E os espíritos dos chamados mortos continuam aparecendo aos vivos para dizer que a morte não existe. Em todo o mundo, os espíritos dão provas de que a vida continua. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.